Você compraria um livro de R$ 1.190? Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito. Bom, a pergunta é exatamente essa, porque no dia 11 de fevereiro, na última segunda-feira, na semana passada, a Companhia das Letras anunciou uma versão de luxo para o livro Grande Sertão Veredas. Desde o ano passado, ela já anunciou que ia reeditar agora em 2019 esse clássico do João Guimarães Rosa. E agora, em fevereiro, ela anunciou essa edição de luxo, com alguns detalhes especiais que ela apresentou nas redes sociais dela na segunda-feira. Eu vou até ler para vocês aqui o anúncio que ela fez. Novidade, vamos publicar uma edição de luxo de Grande Sertão Veredas. Além da edição Trade, que já está em pré-venda, estamos preparando uma edição de luxo do livro. Ela terá um acabamento especial em capa dura, com baixo relevo e costura aparente, e a guarda será feita de papel artesanal da Moinho Brasil, feito de cana-de-açúcar com impressão em silk screen. O bordado é inspirado no avesso do manto da apresentação do artista Arthur Bispo do Rosário, com os nomes dos personagens do romance, e vestirá o livro feito uma sobrecapa. Ainda há uma faixa vermelha que terá um fechamento com botão feito artesanalmente pela Chiari Marcenaria, que envolverá o exemplar. O livro será entregue em uma caixa feita de buriti por uma renda de artesãos do sertão. Mas atenção, serão apenas 63 exemplares em comemoração aos 63 de publicação da primeira edição da obra. Eles serão numerados tanto no bordado quanto no livro, e aí ela explica como é que faz para adquirir e vem ao valor que cada exemplar da edição de luxo, por ser reproduzido artesanalmente e com muito cuidado, custará R$ 1.190 e será entregue seguindo a ordem dos pedidos em até 90 dias. Então esse assunto mexeu muito com o mercado editorial, muita gente foi nas redes sociais, comentou nessa postagem do Facebook, comentou no Instagram, comentou no Twitter. Começaram a pipocar memes, como é típico na internet do Brasil, que já virou piada, que gente avisando que vinha até com uma versão do Guimarães Rosa montado num cavalo para justificar o valor de R$ 1.190. Mas o fato também é que se questionou, voltou a questão do preço do livro. Muita gente ficou descontente, me parece, eu não sei oficialmente, mas parece que a Companhia das Letras, inclusive, perdeu seguidores no Instagram, um número considerável. Eu recebi uma mensagem não oficial de que um número bastante grande saíram das redes sociais da editora, porque achou que uma ofensa vender uma obra de R$ 1.190, de que é uma obra de resistência, de um sertanejo, de uma luta de um povo oprimido no Brasil, e não fazia sentido se cobrar por mais do que um salário mínimo de um país tão pobre como o nosso, por uma obra como essa do Guimarães Rosa. E teve gente ainda que levantou outro questionamento de que o Guimarães Rosa não aprovaria se estivesse vivo, que foi uma decisão tomada em conjunto com os herdeiros, uma relação contratual entre a editora e o espólio, os herdeiros do Guimarães Rosa. Eu nem vou adentrar nesse aspecto, se o Guimarães Rosa ia gostar ou não, porque aí a gente ainda vai relativizar mais ainda esse assunto do valor dessa obra. Logo que saiu a notícia, às 9h30 da manhã, como diz aqui na postagem, eu recebi mensagens no WhatsApp e eu comentei que para o mercado de luxo não há crise, que em lugar nenhum do mundo o mercado de luxo ele não entra em crise. E no Brasil não é diferente. O Brasil é um país que tem um mercado consumidor de luxo muito grande, apesar de ser um país muito pobre. Às 17h30, parece que já no final da tarde do mesmo dia, todas as obras foram vendidas, as 63 exemplares, e a Companhia das Letras anunciou que vai rodar mais 50 unidades. Que aí é o primeiro ponto do meu questionamento aqui, da nossa discussão aqui, da nossa conversa. Se são 63 exemplares, uma série de 1 a 63, eu acho que perde o valor colocar mais 50 dentro do mercado. O objeto de obra de arte, se é considerado, se está sendo vendido nesse sentido como um objeto de arte, colocar mais 50 para vender soa estranho, porque vai ficar, por exemplo, 1/63, e a partir do 63 e 64 vai ser 64/113, que seria o total de obras que estão em condição de luxo especial, né? Então acho que perde um pouco o sentido inicial do que a editora estava se propondo. Se eram 63, cumprisse
e não reimprimisse mais além disso, porque eu acho que quando você estende essa série, eu não sei como é que vai se dar essa contagem do 64 até o número 113, das 50 outras edições que serão impressas. Esse é um ponto. O segundo ponto que se criou bastante discussão foi que relembraram da carta que o editor Luiz Schwartz, o diretor-geral da Companhia das Letras, fundador da empresa, escreveu no final do ano passado, que era a carta de amor aos livros, uma carta bem apaixonada, que ele falava sobre o envolvimento do leitor em ir para a livraria, comprar livros, adquirir livros. Fizeram uma campanha de desafio das livrarias, várias pessoas iam na livraria, marcavam 3 amigos, compravam livros, presenteavam, enfim, foi um movimento que aconteceu, incentivando as pessoas a irem na livraria. O Schwartz se posicionou, escreveu essa carta, uma carta muito bem escrita, mas eu acho que tem um teor apaixonado, eu acho que se criou uma condição que nesse momento, por exemplo, quando a editora parte para atender o mercado de luxo, pode perder um pouco de sentido e muitas pessoas estão resgatando esse assunto para poder condenar a venda desse livro. Entretanto, eu faço uma ponderação que eu vejo muito pelos dois lados, a questão o lado do editor, da editora e o lado do consumidor. Existe a questão da história da tão falado livro caro, e eu faço uma reflexão a respeito do que seria o caro, né? Nós temos aqui no Brasil exemplos de inúmeros milhões de pessoas, a grande massa da população são pessoas que ganham um salário mínimo, uma faixa de 1 a 3 salários mínimos, e que não deixam de consumir produtos que caiam num julgamento desnecessário. Por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo compra um perfume de R$500, um tênis de 700 ou um celular de R$4.000. Acontece, existem esses casos, e eu não posso particularmente julgar essa pessoa por fazer isso. Como eu não posso julgar, por exemplo, pessoas que compraram 2 edições desse livro. Eu tomei conhecimento, recebi mensagens de pessoas que compraram 2 edições, que consideram que essa obra do Guimarães Rosa merecia já há muito tempo uma edição de luxo, ainda mais com um projeto artesanal bem embasado, um projeto artístico, que aí entra outra questão que relativiza mais o assunto, o que seria o preço da arte dessa capa, dessa faixa vermelha, enfim, desse bordado. Então, da mesma forma, eu não posso julgar essa pessoa que comprou 2. Eu, particularmente, Darwin, creio que eu não compraria, eu não teria essa disposição para fazer um investimento numa obra de R$1.190, até porque também eu não posso, entendeu? Eu não sei, se eu tivesse muita grana, talvez eu comprasse, né? Isso, mais uma vez, entra num julgamento que a gente não vai levar a lugar nenhum. Eu não julgo quem comprou 2 obras dessas, pagou, ok, reservou, e também não julgo quem compra um perfume de R$500, ou também não julgo quem vai para um show e paga ingressos caríssimos. Eu não gostaria de ser julgado por pagar um ingresso caríssimo para assistir uma banda que eu gosto, entendeu? Que é uma obra de arte, que é uma manifestação artística. Da mesma forma como uma pessoa que vai a um cinema, que tem uma sala de cinema, que tem uma cama, com umas regalias a mais, um atendimento diferenciado, paga um ingresso mais caro, mas você tem a opção mais barata. A própria Companhia das Letras, ela dá essas opções. Ela vai lançar uma opção mais barata, que até isso está sendo questionado também, de R$ 84,90. Mas ela tem uma linha editorial que ela lança livros de bolso, com o selo Companhia de Bolso. Ela está entrando agora numa linha de mercado de luxo. Ela tem a versão convencional dela de brochura, aquele tamanho convencional clássico. Então ela é uma editora que tem várias linhas de vários segmentos. Tem uma linha jovem, tem uma linha mais adulta, que atende que se chama de alta literatura, tem uma linha mais popular. Ela como editora, ela consegue isso, ela tem essa capacidade, tem essa competência, inclusive, para lançar uma obra em várias edições, por exemplo. E eu não condeno o fato dela ir vender no mercado de luxo, eu não condeno. Ela está numa situação que ela precisa de um caixa, precisa de um faturamento. Ela está num país que os consumidores aprovam isso. Por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, dificilmente existe uma edição especial que sai no mercado. Geralmente são aquelas edições comuns, papel comum, ou uma edição em capa dura. Eles lançam no máximo 2 formatos e fica a critério. Geralmente se vende a edição mais popular, de 4, 5, 6, 7 euros na Europa.
E a edição capa dura, que vai entre 18 e 20 euros mais ou menos. Eu não sei exatamente se esse valor se mudou, mas a que eu tinha essa informação era mais ou menos isso. Então, um leitor que quer uma obra especial, no máximo é capa dura com uma jacket, que é aquele papel que cobre a capa dura, e no máximo é aquilo ali. O Brasil não. A gente tem no Brasil box de 3, 4 volumes, as edições mais caprichadas, que se vendem de certa forma, de forma satisfatória, que as editoras estão inclusive fazendo um caixa bom com esse tipo de produto. Isso vai muito da nossa cultura, das nossas raízes. O próprio Sérgio Buarque de Holanda falou no Raízes do Brasil, do apego bizantino ao livro. O brasileiro tem muito disso, de ter os livros na sala de casa. É uma distinção social ter livros para mostrar às outras pessoas que chegam na sua casa. É uma distinção social o anel de doutor, o diploma na parede, entendeu? O Brasil tem há muito tempo isso. Desde a colônia, o filho doutor, meu filho é doutor, foi estudar na Europa. Então a gente carrega culturalmente esse apego aos livros. O caso recente que a gente tem aqui, de uma editora que trabalhou muito esse apego à obra em si, foi a Kozak Naif, a extinta Kozak Naif. Ela conseguiu uma identificação muito ampla com os seus leitores. Até hoje as obras da Kozak são muito perseguidas, são valorizadas. Existe um mercado que compra esse tipo de livro. E ela criou essa cultura, ela criou essa identificação, ela criou essa comunicação com esse leitor, de querer uma obra diferenciada, uma coleção da obra da Kozak e tal. E tem gente que paga até hoje, caça, vasculha, valoriza-se mais esse tipo de obra. Então no Brasil a gente tem realmente essa cultura de uma obra de um tamanho diferente, diferenciado, de uma obra que teve um acabamento especial, alguma coisa desse tipo. E muitas editoras estão trabalhando nesse sentido. Vou pegar um exemplo claro aqui da Ubu, que ela fez uma edição especial da obra do Ai Weiwei. O Ai Weiwei fez uma intervenção artística na obra, ele grafou, ele carimbou a mão dele na contracapa dos livros, em uma edição limitada, não sei se foram 100, eu não tenho exatamente esse número, mas que deu uma valorizada na obra, no objeto, como uma intervenção artística do próprio Ai Weiwei. Então, é uma forma das editoras fazerem um caixa, fazer uma comunicação mais direta com aquele consumidor que quer um livro especial, quer um livro diferenciado, e que são empresas, elas têm caixa a gerar, têm compromissos a pagar, têm investimentos a fazer, tem outros produtos a serem lançados, então é natural esse movimento. Eu não vejo assim grandes polêmicas nesse assunto, entendeu? Basicamente, o que se pode fazer é não comprar. Se você não concorda com o valor, não compre. Se você tem o dinheiro e não concorda, não compre. Se você quer muito, veja as suas condições, se você pode comprar, se faz sentido para você comprar. Mas a pergunta está mais dentro de si do que qualquer outra coisa, do que sair um boicote a uma editora X ou Y, Z, eu não sei, enfim. Eu não tenho como sair julgando a decisão de cada um. Muito menos você vai deixar de ler a obra Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, porque não se vende só exclusivamente na Companhia das Letras, existem outras opções, no livreiro da sua cidade, no sebo da sua cidade, deve ter, com preço mais acessível. A Companhia das Letras, como eu falei, vai lançar uma edição mais barata, de R$ 84,90. Foi-se questionado isso, até falei, mas não expliquei no início do vídeo, que R$ 84,90 ainda estava muito caro, que era inadmissível. Bom, o livro no Brasil está sofrendo uma correção inflacionária. O livro de bolso já não é mais R$19,90 como era antigamente, R$21,90. O livro hoje está sendo lançado a R$74,90, R$64,90. Quando muito, R$59,90. Está havendo essa correção, que não houve nos últimos anos. Está começando a acontecer agora. Mas não é só com o livro. O combustível do carro já não é mais R$2 o litro. O ingresso do cinema já não é R$5. Eu não sei se vocês, mas eu cheguei a pegar ingresso de cinema a R$5. Eu não sou tão novinho assim, mas cheguei a pegar a esse valor. O remédio que se compra não é mais esse valor. E com o livro não seria diferente essa correção inflacionária. Óbvio que a gente tem uma massa, uma população gigantesca que ganha pouco, tem pouca renda. Você cobrar que a pessoa compre um livro de R$ 74,90, enquanto ela tem para pagar aluguel, gás, alimentação, energia, transporte,
é pedir demais. O acesso à arte no Brasil, ele é muito caro. Não só para livros, eu acho que para cinema, teatro, música, ele é muito caro. Então a gente tem outro questionamento, que o que é que está fazendo as editoras irem por esse caminho, atenderem esse tipo de demanda do mercado de luxo no Brasil, né? Certamente a crise das livrarias conta muito, as livrarias tomaram um calote da Saraiva e da Cultura, ainda estão negociando esses valores, pesou muito porque era muito concentrada a venda das editoras nessas livrarias, e eles estão buscando outros meios. O que pesou também é a crise econômica do país, que a gente já discutiu em outro vídeo aqui no canal. O governo brasileiro não está comprando livros, diminuiu os investimentos em educação, vai diminuir mais. Isso eu não atribuo só ao governo Bolsonaro, já vinha acontecendo no governo Dilma, já de 6, 7 anos já vem havendo cortes no Ministério da Educação, no governo Temer. E a tendência é que talvez hajam mais cortes na cultura, na arte, enquanto não era para haver, né? É justamente isso. O Estado deveria fomentar essas pessoas que não têm condições de comprar algumas obras, livros especialmente, e fomentar, arcar com esse investimento, que é um investimento, um retorno garantido, acesso à arte e à cultura. Pouco dinheiro já se faz uma grande diferença nesses setores, mas infelizmente são setores perseguidos. Educação e cultura e arte são setores muito perseguidos pela sociedade brasileira e pelo governo brasileiro, especialmente este governo que está, né? Enfim, são assuntos que eu quero discutir aqui com vocês, são muitos assuntos que eu poderia abordar aqui infinitamente. Por que o governo não investe na educação? Por que as editoras estão indo por esse caminho? Por que o brasileiro não consegue comprar livros? É muito caro o preço do livro. Então são muitos questionamentos, eu quero a participação de vocês. Eu particularmente considero que será um movimento cada vez mais comum das editoras. Eu, como observador desse mercado editorial, que eu gosto de pesquisar sobre isso, eu gosto de estar antenado sobre esses aspectos por trás dos holofotes, né? Por trás na produção mesmo. Eu gosto de observar esses aspectos. Eu considero que as editoras vão caminhar cada vez mais nesse sentido do mercado de luxo. Com certeza vão ter as opções mais baratas, as opções de entrada, mas eu acho que vai ser uma forma das editoras conseguirem gerar caixa mais rápido. Eu quero a participação de vocês, deixe a sua opinião sobre esse assunto, comenta aqui embaixo. Eu vou responder os comentários de vocês. Deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos e é isso aí. Tchau!